Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o primeiro vídeo do Núcleo Terapêutico Corpo e Alma. Meu nome é Fabiano, eu sou psicoterapeuta holístico e eu venho preparando esse vídeo, em especial, em nome dessas pessoas que têm algumas dúvidas com relação à terapia holística vibracional e como ela realmente pode beneficiar a nossa saúde, seja ela a nível corporal, seja ela a nível psicológico, seja ela a nível emocional, por isso corpo e alma, né? Que a gente tenta envolver o tratamento de uma maneira holística, levando em consideração todos os aspectos do ser humano. Nesse início de abordagem, eu gostaria de esclarecer para vocês o seguinte: o nosso corpo, ele é energia. Partindo desse princípio, ele pode ser influenciado pela energia. Mas será que realmente o nosso corpo é energia? Ora vamos, né? A gente está no século XXI, muitas descobertas foram feitas a nível da física quântica e a própria medicina tradicional newtoniana, mecanicista, tem dado a mão com relação a essas novas descobertas, né? Richard Gerber, por exemplo, um médico e pesquisador, ele preparou um livro chamado Medicina Vibracional, né? O prefácio desse livro é de William Tyler, PhD de Stanford, da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. E toda a base teórica de todo esse trabalho vem sendo desenvolvido e embasado nesse livro da Medicina Vibracional. Haja visto que é um compêndio muito completo, com uma bibliografia muito grande, que nos dá base para podermos trabalharmos e pesquisarmos a fundo os critérios que são elaborados dentro dos tratamentos propostos da medicina vibracional e da terapia holística vibracional. O nosso corpo, ele é formado por biofótons, né? As nossas células do nosso corpo se comunicam uma com a outra através de biofótons. O que são esses biofótons? São pequenas emissões de luz a nível celular, né? Quando você se machuca, você não fica olhando para o machucado dizendo assim, cicatrize, cicatrize, cicatrize. Não, de maneira alguma. Eles já sabem o que elas precisam fazer, as células sabem o que elas precisam fazer. E como elas fazem esse processo? Elas fazem esse processo porque uma se comunica com a outra. Elas sabem que aconteceu alguma coisa a nível celular e elas vão então entrar em contato para se corrigirem, tá? E quando elas se corrigem? Quando há uma comunicação entre elas, através dessas pequenas emissões de luz, que são os biofótons. Continuando a explicação, eu gostaria de dizer para você o seguinte: se as nossas células elas se comunicam através de biofótons, o nosso corpo é 80% líquido, né? O nosso cérebro é de 80% a 85% líquido. Você imagina então o efeito que essa carga elétrica pode ocasionar a nível celular, né? Somando todo o corpo, nós então desenvolvemos um corpo magnético em volta do nosso corpo, né? E esse corpo magnético, ele tanto emite influências como recebe influências. As influências elas podem vir externamente, através de um equipamento, de um aparelho. Nós sabemos hoje em dia, por exemplo, muitas pesquisas são comprovadas que a própria radiação do telefone celular pode provocar câncer, né? Desde que usado em excesso. Então você imagina, quer dizer que as emissões de ondas curtas e de ondas magnéticas, elas podem entrar na sua caixa craniana e provocar uma sequela. Quer dizer, o nosso corpo recebe essa influência, né? E da mesma forma internamente, porque nós somos os nossos próprios autorreguladores do nosso estado vibracional, do nosso estado quântico de energia, né? Então, a partir do momento que você excede o teu padrão mental, trazendo para você pensamentos
de mágoa, de tristeza, de rancor, de ódio, de inveja, de julgamento. Eu te faço a seguinte pergunta franca, e responda para si mesmo: esses pensamentos são bons? Esses pensamentos tornam alguém melhor? Esses pensamentos são pensamentos que nos dão paz? De maneira alguma. Eu acredito que ninguém em sã consciência, em boa sanidade, vai admitir que pensamentos da ordem de tristeza, de mágoa, de julgamento, de inveja, de rancor, de falta de perdão, possam nos trazer paz, né? Então esses pensamentos, eles geram um padrão energético em nosso corpo. Os nossos biofótons, as nossas pequenas emissões de luzes celulares começam então a vibrar num sentido negativo, porque você está determinando essa frequência negativa para o seu próprio corpo. Pessoas que têm dificuldade de falar dos sentimentos, de expor o que pensam, de dizerem aquilo que estão sendo afligidos, eles acabam desenvolvendo problemas de garganta, de tireoide, até mesmo câncer de garganta. Pessoas que não têm histórico de tabagismo, pessoas que não têm histórico de câncer na família, de repente, do nada, chega num determinado momento que aquela pessoa desenvolve um câncer de esôfago. E você vai fazer um tratamento terapêutico com aquela pessoa, conversando com ela, você acaba descobrindo que ela tem muitas mágoas que não foram liberadas, né? Eu penso muito, as pessoas me falam muita coisa, mas eu não tenho coragem de responder. Eu guardo muito sentimento para mim e não consigo me colocar na sociedade, não consigo me colocar com a minha família, não consigo me colocar com os meus colegas de trabalho. E a pessoa vai se adoecendo. A fibromialgia, por exemplo. A fibromialgia é uma dor muscular que de repente afeta todas as juntas do corpo. A pessoa tem dor nas costas inteiras, às vezes a dor se estende a nível muscular para toda a parte do corpo. A fibromialgia, um dos exercícios da fibromialgia, o que é? Além da fisioterapia, você acaba tomando anti-inflamatórios para reduzir o nível da dor, e às vezes você recebe calmantes para poder se equilibrar emocionalmente. Esse é o tratamento mecanicista, newtoniano, alopático da medicina tradicional ocidental, né? Mas dentro da medicina oriental nós sabemos que nós temos pelo menos 360 pontos. Alguns afirmam 365 pontos de acupuntura, 365 pontos de energia, que são emissores e receptores de energia no corpo. Lembre-se, nossas células se comunicam através de biofótons, que são pequenas emissões de luz. Somando esses biofótons em todo o nosso corpo, nós somos uma antena que emite e recebe energia. E esse é o princípio da terapia holística vibracional. Partimos do princípio que tudo vibra. A matéria, ela não está fisicamente estática, né? Nós chamamos de matéria porque é um conceito que foi instituído, né? Porque na verdade a matéria ela não está estática, né? Nós sabemos hoje, inclusive comprovado cientificamente, que o átomo ele possui dentro dele os prótons, os nêutrons, o átomo. Vamos começar de novo. O átomo ele possui um corpo energético em volta dele. Esse corpo energético em volta dele possui até 7 camadas. Essas camadas é onde os elétrons ficam viajando em volta do núcleo atômico, ok? Dentro desse núcleo atômico, entrando dentro dele, o que nós temos? Nós temos os prótons, nós temos os nêutrons, nós temos as partículas quarks. Nós sabemos hoje em dia, através do nosso acelerador de partícula, que foi encontrado inclusive recentemente, uma partícula que é o bóson de Higgs, que é uma partícula menor do que as partículas de quarks, e essa partícula nós sabemos o seguinte: a nível atômico, quando você entra dentro do universo do átomo, nós sabemos que ali dentro nada está estático, tudo está vibrando, tudo está em constante movimento, né?
E esse movimento ocasiona uma troca de energia, e uma troca de energia quântica, porque ora ele está ali e ora ele migra para outro lugar, porque se ele está em movimento, ele estava num lugar, depois ele estava em outro, né? Parte desse seguinte princípio, né? Existe um movimento, e esse movimento é a nível atômico. Se é a nível atômico, quando nós temos vários átomos compostos, nós formamos então uma célula. Isso a nível da biomedicina, né? A nível de biologia pura. Agora, se nós temos uma célula, e uma célula se comunica com outra através da homeostase, né? E o que é essa troca? Essa troca é uma troca química, né? É uma troca elétrica. Então, a homeostase, ela, na verdade, o que é? É uma reação química entre as células. E ela acontece através da eletricidade. Essa eletricidade, ela é resultante do quê? Da comunicação celular através dos biofótons, que são pequenas emissões de luz, energia pura, né? Então nós reconhecemos nesse momento, através dessa pequena introdução, o que é e como se reflete essa energia dentro do nosso corpo. E sabemos que está tudo em movimento, e ela é condicionada através do nosso padrão mental, tá? Através do nosso padrão emocional. Agora, aonde entram as técnicas vibracionais do núcleo terapêutico corpo e alma? As técnicas, elas entram justamente numa proposta de nós procurarmos reequilibrar o corpo físico e reequilibrar o corpo emocional, okay? Então, esse tratamento vibracional, ele é um tratamento de apoio para tratamentos e problemas, tanto físicos quanto emocionais. Desde uma inflamação no nervo, que nós podemos entrar com um tratamento vibracional para tratarmos esse nervo inflamado, um órgão adoentado, ok? Até um problema emocional, seja ele a nível depressivo, seja ele a nível de medos, de miasmas emocionais, de traumas de infância. Para isso existem vários recursos, e a terapia holística vibracional abre vários leques para que isso seja feito, ok? Então a gente vai começar, por exemplo, com relação à apometria. A apometria, ela foi instituída no Brasil através de um médico, né? Um psicólogo que começou a fazer a regressão nas pessoas, começou a fazer um tratamento de hipnose nessas pessoas, e ele começou a perceber que com a prática da hipnose, mais comandos que geram uma vibração de barulho, as células respondem não só ao comando emocional, quando você está numa onda teta, ok? De relaxamento profundo, e você começa a liberar enzimas que promovem então o realinhamento energético das suas células. E junto com o comando de sons, você consegue fazer então com que o seu próprio campo elétrico, o teu campo quântico de energia em volta do seu corpo, comece a produzir novos padrões de resposta, procurando sempre o quê? O equilíbrio. Porque o nosso corpo ele sempre preserva o equilíbrio, ok? Então, a apometria nós fazemos um relaxamento induzido. Nós começamos então uma hipnose na pessoa onde ela alcança um nível teta. A partir desse nível teta, ela entra no relaxamento profundo, e através desse relaxamento profundo nós vamos trabalhando os traumas emocionais e bloqueios afetivos que essa pessoa vem carregando ao longo do tempo, para que ela possa então enfrentá-los, desbloqueá-los e liberar o fluxo de energia para o seu corpo físico e o seu corpo emocional. A princípio é isso, ok? A nossa maca, eu chamo a atenção agora nesse momento para a nossa maca, né? A nossa maca ela é especificamente e especialmente produzida para nós trabalharmos com um catalisador de energia, tá? Porque o próximo item que eu vou comentar com vocês é através da radiestesia quântica. Por que ela vem a ser quântica? Porque nós trabalhamos com energias sutis e energias de vibrações energéticas impregnadas no corpo da pessoa através da radiação emanada pela maca, ok? Os símbolos de radiestesia
eles são preparados em placas de cobre, interligados na maca, para que ela possa estar emanando essa radiação dentro do corpo celular. Mas o que vem a ser a radiestesia? A radiestesia, o princípio dela é a troca e a emanação e a detectação dessa energia telúrica, dessa energia que envolve os nossos corpos, que é justamente preeminente dessa radiação, da homostase e da emissão de pulsos eletromagnéticos através dos biofótons celulares, ok? Tudo é a nível celular. Da mesma forma que o nosso corpo ele possui um magnetismo próprio, o planeta Terra possui o seu próprio magnetismo, e é essa força eletromagnética que nos mantém distantes do Sol numa energia estática e a própria rotação, translação e o eixo da Terra, ok? Então nós também somos sugestionáveis a essa energia quântica e a essa energia eletromagnética. E a nossa proposta o que é? É que essa maca, através do princípio da radiestesia, ela possa ocasionar uma vibração que interligue e penetre a nível celular, afetando diretamente os biofótons, né? Essa comunicação entre as células, ok? O Dr. Masaru Emoto, um médico, cientista e pesquisador japonês, ele divulgou uma pesquisa falando sobre a estrutura e o padrão estrutural que as nossas células têm, de acordo com os princípios emocionais. Ou seja, para cada padrão emocional, as nossas células criam um padrão geométrico, ok? Para cada padrão emocional, as nossas células criam um padrão geométrico. E eu vou além. Para cada padrão emocional, nós temos um padrão de respiração e um padrão de batimento cardíaco. Por quê? Porque está tudo alinhado. O nosso sistema endócrino e todas as nossas glândulas, elas estão alinhadas com o batimento cardíaco, com o nosso padrão emocional e com o nosso padrão de energia que envolve o nosso corpo e a nível celular que envolve cada célula do nosso corpo. Então, a bioenergia, mais um item agora. A bioenergia nada mais é do que nós emitirmos energias sutis, ok? Não são detectadas a nível consciencial, mas é uma energia sutil, é uma energia eletromagnética que envolve o nosso corpo através de pequenas hastes, ok? São hastes que elas são colocadas no teu corpo, eletrodos, e nós regulamos a frequência através de um equipamento produzido para isso, inclusive através da nova ciência global. E esse equipamento ele começa então a gerar pequenas vibrações eletromagnéticas em contato com o teu corpo. Essas energias eletromagnéticas vão penetrando a nível celular e para cada padrão emocional ou para cada problema físico, nós temos um espectro de frequências. Nós temos um intervalo de frequências que são frequências pulsantes, que penetram, ok? E começam então o realinhamento celular visando a cura, o restabelecimento celular da cura. A terapia magnética, ela segue o mesmo princípio vibracional da bioenergia. As frequências bineurais também recebem o mesmo princípio vibracional da energia, ok? As frequências bineurais, elas são pulsos de um lado e de outro do teu ouvido. Entre um pulso e outro, o cérebro complementa aquele momento de silêncio como um terceiro pulso. Aquele terceiro pulso, que é o cérebro que cria entre o intervalo entre um pulso e outro, esse ponto cria um campo magnético, uma ressonância magnética em volta da sua caixa craniana, gerando o start da procura da cura.
né? O teu próprio corpo começa a ser induzido a se curar, a entender o que está acontecendo com ele, que está provocando aquele efeito inflamatório, aquele efeito de falta de paz, aquele efeito de falta de tranquilidade, aquela pressão, aquela ansiedade, aquela aflição, aquela culpa. Então nós vamos tratando a nível celular. A terapia magnética, ela é aplicada no nosso núcleo terapêutico através de ímãs. São super ímãs, ok? Não é esse ímã que você vê na geladeira. São super ímãs com radiações de 2000 Gauss. Gauss é a unidade de medida de radiação magnética, ok? Então esses 2000 Gauss colocados dentro dos 360 pontos ou 365 pontos de energia do corpo, são pontos de energia aonde nós detectamos que o nosso sistema nervoso passa através de todo o nosso corpo. Então, por exemplo, se você tem um problema de garganta, nós vamos trabalhar com os pontos da garganta, ok? Se você tem problema arterial, nós vamos trabalhar com pontos arteriais. Nós podemos trabalhar também através dos pontos onde envolve todo o nosso corpo humano, através das mãos, tá? Ou então através do corpo. Depende da acessibilidade que nós temos do corpo do próprio paciente, tá? Então, assim, a aplicação desses ímãs em contato com a tua pele e essa radiação magnética controlada e induzida através do fluxo sanguíneo que passa pela tua pele, esses pontos energéticos vão penetrando a nível celular e vão expelindo do citoplasma celular toda a parte de oxidação e toda a parte de sujeira que fica preso nas células e elas não conseguem eliminar essas sujeiras, e é isso que começa a provocar então o adoecimento e o geramento então, dessas células doentes, né? E essas células doentes, somando todas elas, acabam gerando então a doença pré-estabelecida no corpo físico, tá? Só que lembre-se, antes disso acontecer a nível celular, isso acontece, através da troca química entre as células. A troca química entre as células acontece através de pulsos elétricos. E o pulso elétrico acontece através de uma energia sutil. E a energia sutil também acontece através dessa energia magnética. Está tudo interligado e tudo é uma coisa só. Então nós vamos direto na raiz do problema, através da apometria quântica, através da bioenergia, através de frequências bineurais, através da terapia magnética ou da magnetoterapia e também através da cromoterapia, porque nós sabemos que as nossas células são sensíveis à luz e para cada padrão de luz o nosso corpo responde com uma resposta de cura ou de reequilíbrio. Por isso que existe a cromoterapia, ok? E existe também o Reiki. O Reiki, em 2005 e 2008, a USP, a Universidade de São Paulo, ela começou a trabalhar numa pesquisa com relação ao efeito que o Reiki tinha sobre a cura física das pessoas, se realmente funcionava, tá? Nesse momento eu gostaria de agradecer a Cássia Faria. Cássia Faria, gratidão profunda. Cássia Faria, minha mestra em Reiki, uma amiga que vai além do plano físico, e eu gostaria de agradecer profundamente pela presença dela e na minha vida, como uma grande mestra, como uma grande professora, como uma grande amiga. Bom, continuando. O Reiki, ele começou a ser estudado então na USP, e eles detectaram o seguinte, vou resumir a história, se você quiser fique à vontade para perguntar, ou então para fazer a sua pesquisa no Google, né?
Então eles detectaram que realmente existe uma emissão de energia sutil. Eles não sabem detectar se a energia ela é eletromagnética, se ela é uma energia sutil, se é uma energia quântica. Nós não temos equipamento para medir a nível quântico, para dizer a quantidade, né, de energia que está sendo emitida, mas o quantum de energia realmente é emitido entre as mãos, ok? Isso comprovado cientificamente. A energia da cura pelas mãos existe, foi reconhecido e comprovado pela USP. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, reconheceu o Reiki como uma terapia complementar para tratamentos de saúde, e não só o Reiki, né? O toque quântico, o passe, a imposição pelas mãos, não importa a sua crença, porque a nível celular o que importa é a energia, tá? Então a minha proposta é trabalharmos a energia a nível celular, a nível emocional, a nível físico, para que o nosso espírito se alinhe, se equilibre e se apazigue, porque nós somos mais interessantes do que imaginamos ser. E nós criamos miasmas emocionais. Karl Marx já dizia, nós criamos as grades das nossas próprias prisões. Eu costumo dizer para as pessoas o seguinte: nós criamos as grades das nossas próprias prisões, nos colocamos dentro dela, jogamos a chave do lado de fora e ficamos pedindo socorro, por favor me ajude, né? Ah, fulano me machucou, fulano me ofendeu, fulano me magoou, o que as pessoas pensam de mim? Você cria esses padrões emocionais, esses rótulos mentais, e eles precisam ser destituídos, eles precisam ser eliminados, porque eles vêm controlando o teu estado emocional, eles vêm controlando você. A sua mente, que propriamente dito o nome já diz, ela mente, ela cria um padrão onde você começa a se identificar com as suas experiências passadas, se identificando com ela. Quando você nasceu, te deram um nome, te deram um CPF, te deram um RG, a tua mamãe dizia, olha que menininho bonitinho. Ou na ausência dos pais, talvez ninguém tenha dito nada. E talvez na ausência, aquilo também te doeu. E as experiências de vida foram criando um espelho do que você é, né? Um reflexo do que você é. Quando nós olhamos para o espelho, o que nós vemos ali? Um reflexo do que nós somos. Isso que você está vendo aqui não é o Fabiano, é um reflexo do que o Fabiano é, porque o Fabiano está aqui dentro. Ele vai além do nome, como você que está aí, vai além do seu nome, vai além do seu status, vai além dos valores que você dá para tudo e para todos, porque é o seu eu interior, é o seu eu que já estava aqui, que nasceu aqui, que vai transcender. Não importa se ele vai se transformar em energia, se ele vai virar um espírito, se ele vai para o céu, ou se ele vai para outros planos físicos dimensionais, não importa qual é a sua crença. Mas nós sabemos hoje, através inclusive da própria física quântica, que esses corpos sutis eles existem e subsistem à falência do corpo físico. Então eu te pergunto, quem é você? Você começa a acreditar tanto nos valores das pessoas, na opinião das pessoas, no que as pessoas acham de você, no que as pessoas pensam de você, no que as pessoas julgam você, e você acaba se aprisionando dentro desse rótulo. Você acaba se aprisionando dentro dessa visão do que é você. E você não precisa da opinião dos outros para construir a visão de si mesmo. É necessário, como diz o próprio Krishnamurti, é necessário silenciar a sua mente, para que você possa se encontrar com o observador de si mesmo. Eckhart Tolle, hoje mundialmente conhecido através do livro que foi um best-seller, O Poder do Agora, ele relata muito bem isso. Fique no agora. O agora é o momento onde todas as possibilidades podem acontecer. É o momento onde você pode se curar, é o momento onde você pode se abrir uma nova etapa da sua vida para se compreender. Einstein já dizia, uma mente que se abre para uma nova ideia jamais volta ao seu estado anterior. Se abra para uma nova ideia.
Permita que esses bloqueios sejam rompidos e para que a cada dia você possa se encontrar com o teu eu interior. E esse eu é onde mora toda a paz. É o reino dos céus, para aqueles que acreditam no reino. É o teu ajustador do pensamento, é o teu espírito, é a tua consciência, é o teu eu interior. É aquele que realmente você é, além de todos os rótulos e além de todos os miasmas emocionais, além de todo o barulho mental, muito além deles, existe você. Faça um exercício. Respire fundo, relaxe, solte o ar, respire mais uma vez, permite que o ar todo relaxe seu corpo, embora todo o seu corpo, e solte o ar lentamente. Nessa pequena pausa, procure ficar 30 segundos sem pensar em absolutamente nada. Talvez no primeiro exercício você não consiga. E você começa a perceber que os pensamentos começam a surgir na sua mente, por mais que você queira ficar em silêncio. Se eu quiser estender a minha mão, eu estendo. Se eu quiser recolhê-la, eu recolho. Se eu quiser piscar de maneira consciente, eu pisco. Se eu quiser parar, eu paro. E por que, se eu quiser parar de pensar, eu tenho tanta dificuldade? É como se os meus pensamentos tivessem vontade própria e eu não consigo ficar em silêncio. Ora, nesse momento do exercício, você começa a perceber que você se torna um observador, porque você está olhando os pensamentos surgindo. A conta que eu tenho que pagar, a cobrança, as pessoas, o cachorro, o gato, a criança, o leite, a roupa. Tudo isso são pulsos de energia que consomem você o dia todo, mas não representam você. Você é aquele que observa. E através da psicoterapia holística, eu deixei ela para ser abordada no final, e nós já estamos abordando ela com uma pequena amostra do tratamento e da abordagem aqui no núcleo. O tratamento é o seguinte, é você se encontrar com você mesmo e se livrar desses fantasmas emocionais. Os problemas existem, as dificuldades existem, os desafios existem. Mas a energia que ele tem para te afetar, quem determina isso é você. Porque o problema existe por si só, a conta vai vencer. Agora, você ficar se descabelando, chorando, desesperado, criando um espírito de autocomiseração, procurando culpados ou responsáveis pela sua situação, não vai resolver o problema. E também não vai te dar paz. Procure ter paz. Porque uma mente que se abre para uma nova ideia jamais volta ao seu estado anterior. Se abra para um novo conceito do agora, para o equilíbrio emocional da sua consciência. E todas as outras coisas serão esclarecidas. Mude como você vê o mundo, e o mundo mudará com você. Meu nome é Fabiano Henrique Barros, eu sou psicoterapeuta holístico, fui seminarista, estudei teologia exegética ou teologia exegese, como preferir, no Seminário Teológico em Campinas. Estudei várias linhas, desde a energia física, a energia quântica, a energia espiritual.
trabalhei e trabalho as minhas próprias dificuldades emocionais. Liberei todas elas na compreensão de mim mesmo e da minha própria responsabilidade por me manter em paz, independente dos desafios externos. Fui palestrante na Uniso, Universidade de Sorocaba, em 2011, na Semana da Saúde da Uniso, e palestrei sobre terapia magnética. E hoje estou aqui, através do núcleo terapêutico, Corpo e Alma, te convidando a conhecer, te convidando a fazer uma sessão. Ou de repente nós podemos criar um cronograma de várias sessões para que nós possamos ter uma solução melhor, um equilíbrio melhor, um alcance melhor da resolução dos seus desafios. E passo a passo, sessão a sessão, nós vamos acompanhando os benefícios e a melhora, que vai ser constatável. Se permita, acredite. Você é mais interessante do que imagina. Namastê. E aproveitando, entre em contato conosco e agende a sua sessão. Se você tiver alguma dúvida com relação às abordagens aqui sobre os temas propostos, entre em contato conosco através da nossa página no Facebook, Núcleo Terapêutico Corpo e Alma, através do site corpoealma.med.br e através da minha página no Facebook, Fabiano, com 2 N's, H. Barros, e eu estou aberto para poder ter um contato com você, para a gente poder conversar e para que eu possa, humildemente, ser um veículo de encontro de você com você mesmo. Porque toda a cura não está em mim, não está nas técnicas, está em você. Nós somos uma ponte, um referencial, um pontapé inicial para que você possa descobrir o teu pleno potencial. Shalom.